Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando e nesta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo um ato contra o massacre de jornalistas em Gaza. Esse ato aconteceu no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e, dentre as palavras de convocação para o ato, tinham cessar-fogo já, fim do genocídio, Lula tem razão e solidariedade a Breno Altman. Esse ato simbólico que contou com a construção de dezenas de entidades, organizações, acabou gerando um manifesto dos jornalistas brasileiros que foi lido durante esse ato e vai ser encaminhado para o governo brasileiro, exigindo atitudes para se contrapor a esse genocídio completamente absurdo que está acontecendo na faixa de Gaza e que ainda por cima está massacrando jornalistas de uma forma extremamente covarde e sem precedentes. Então, toda a solidariedade a todo mundo da área do jornalismo no mundo, mas especialmente nesse caso, infelizmente, a uns jornalistas palestinos que estão dando a vida para conseguir reportar minimamente o nível de brutalidade com a qual o Estado de Israel está massacrando os palestinos. Fiquem agora com as entrevistas que a gente do Mesa de Debates conseguiu fazer na cobertura desse ato. Estou aqui com o Paulo Zoc, vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, e eu queria saber o seguinte: qual é a importância de denunciar, dentro do genocídio que está acontecendo agora contra os palestinos, o assassinato de jornalistas? Por que vocês acham importante estar aqui nesse tipo de evento, construindo, estando na mesa aí, falando em defesa do jornalismo? Porque embora a gente saiba que, como costuma ser dito, foi dito aqui hoje, né, que a verdade é a primeira que morre numa guerra, né? Parece que esse massacre está assassinando ainda mais a verdade, né? Então, o que você acha importante que a sociedade saiba com relação sobre a importância desse tipo de evento? Não, então a primeira coisa é a seguinte: nós, como entidades defensoras de jornalistas, também defendemos jornalismo. Então a gente é um sindicato, uma federação formada por jornalistas. E a gente defende de maneira árdua, cotidiana, tenaz a nossa profissão. E a nossa profissão é baseada em apuração dos fatos. Então esse ato aqui hoje, em primeiro lugar, a gente afirma que há fatos que são inquestionáveis. A população palestina em Gaza é uma população que não tem bateria antiaérea, é uma população que não tem nem avião, é uma população que não tem um exército, é uma população que está sendo implacavelmente bombardeada há 144 dias. Num lugar cercado, não tem saída. Então, qualquer um que olha para isso com o mínimo de isenção e que descreve o que está vendo, vai descrever um assassinato em massa numa população indefesa, por um Estado, que é o Estado de Israel, que se porta de uma maneira assassina. Esses são os fatos que a gente observa. E o fato é que o Estado de Israel ainda tem os jornalistas como alvo específico. Específico quer dizer que eles, ao verem jornalistas no território da faixa de Gaza, com equipamentos de imprensa, registrando, eles têm esses profissionais como um alvo específico. Então eles assassinam jornalistas e vêm assassinando jornalistas. Então o que acontece? No conflito em Gaza, já foram mortos mais de 100 jornalistas desde o dia 7 de outubro. Na Segunda Guerra Mundial inteira foram assassinados 60, foram mortos 69 jornalistas. Então, o morticídio de jornalista na faixa de Gaza, nesses menos de 4 meses, já supera a Segunda Guerra Mundial inteira. A Federação Nacional dos Jornalistas, ela faz parte da Federação Internacional dos Jornalistas, na qual também está o Sindicato dos Jornalistas Palestinos. Então, da mesma maneira que a gente defende os jornalistas e o jornalismo no Brasil,
a gente defende os jornalistas e o jornalismo na Palestina. E por que os jornalistas palestinos são alvo do exército de Israel? Porque eles estão documentando o que está acontecendo e mostrando para o mundo. Porque eles estão fazendo imagens do assassinato brutal dos palestinos. Porque eles estão coletando histórias do povo palestino, do que eles estão sofrendo. Quando toda tentativa da máquina genocida é uma tentativa de desumanizar as suas vítimas. Então a gente sim defende o jornalismo, defende a verdade dos fatos, defende a apuração, defende a ética. E isso é uma profissão de fé dos jornalistas brasileiros. Então o nosso sindicato é um sindicato de jornalistas, são da nossa categoria profissional. E a gente aqui expressa as posições, expressa ela nacionalmente na Federação Nacional dos Jornalistas e expressa ela mundialmente, por exemplo, quando a gente faz essa campanha contra o prosseguimento do genocídio em Gaza. Beleza, obrigado. Estou aqui com a Regina Pimenta, vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e eu queria saber qual é a importância desse tipo de encontro aqui hoje, de ato, frente a esse genocídio em especial, não só genocídios, né, qualquer caso, mas porque é especificamente importante para jornalistas apoiarem esse tipo de mobilização. Bom, primeiro assim, eu fiquei muito feliz de ver o sindicato lotado, né? Porque eu participei aqui do sindicato há muitos anos e, enfim, tinha muitas manifestações muito importantes e grandes, mas era uma outra época, o jornalismo era, enfim, era muito diferente. E hoje é uma manifestação super importante, toda manifestação que puder haver em solidariedade ao povo palestino, em repúdio ao genocídio que o Estado israelense está cometendo, ela é válida, né? E até porque eu acredito que, como o próprio Breno disse, se a gente replicar isso, né, em outros sindicatos, em outros núcleos, né, isso tende a se fortalecer, né? E, de fato, nós brasileiros precisamos nos engajar mais nessa luta do povo palestino contra o genocídio israelense, né? E para os jornalistas, né, enfim, é um reconhecimento, né, da importância do trabalho jornalístico numa guerra cruel de assassinos aos montes, né? E um reconhecimento para eles, então, do esforço que eles fizeram de trazer a verdade para a gente, né? Não sei se... Posso só fazer mais uma perguntinha? Tá, aproveitando, né, todo esse esforço aí que você falou, né, dos jornalistas lá em Gaza sendo vítimas desse apagamento da verdade até, né? Você tem alguma coisa que você acha importante dizer com relação ao papel da grande mídia no Brasil, principalmente, sobre a cobertura, como ela tem sido feita aí pelos grandes veículos de comunicação? Enfim, a grande mídia tem disseminado as mensagens de Israel, né, infelizmente, embora a gente saiba que os jornalistas, os profissionais, em muitos casos, né, acho que a maioria deles até, não compactua com esse comportamento, né? Mas, enfim, para preservar o emprego, eles têm que acabar acatando, né, esse tipo de coisa. Mas, de fato, a grande mídia é um perpetuador, né, dessa situação dos palestinos, né, e dessa prepotência e arrogância do Estado israelense por causa do regime sionista. Obrigado. Eu estou aqui com o Thiago Tange, presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, e eu queria saber qual a importância desse tipo de evento aqui, desse tipo de ato, considerando o altíssimo número de assassinatos de jornalistas nesse genocídio, né, que está acontecendo na faixa de Gaza, também na Cisjordânia, enfim, contra os palestinos.
E qual a importância desse tipo de evento e que mensagem você acha importante passar para jornalistas do resto do país e do mundo, claro, né? Com relação à necessidade de se posicionar, já que a grande mídia não está denunciando, no geral, né, o que está de fato acontecendo. Olha, hoje, dia 27 de fevereiro, né, 2024, é uma data especial para a gente, né? Realizar essa atividade aqui no Auditório Vladimir Herzog, um auditório histórico, é um auditório que há pelo menos quase 50 anos é um espaço aberto para a democracia, para as lutas relacionadas aos direitos humanos, à dignidade humana, né? A gente abrigar um grande ato que contou com centenas de pessoas para denunciar o que vem acontecendo hoje na faixa de Gaza, para a gente é algo que está nas nossas razões mais importantes de existir enquanto sindicato. Afinal de contas, esse sindicato ele nasce por conta da defesa dos direitos da nossa categoria. E um dos direitos da nossa categoria é que a gente possa trabalhar sem medo de ser constrangido, sem medo de ser atacado, e que a gente possa realizar nosso trabalho permitindo a livre circulação de informações para o debate público, para a sociedade. Hoje o que acontece na faixa de Gaza, né, a gente não tem outra palavra a dizer que não seja um massacre, que não seja um genocídio, que não seja uma política deliberada de censura. E censura da pior forma possível, que é assassinando as pessoas que são responsáveis por levar informações para o restante do mundo. As pessoas trouxeram, né, nas suas falas muito boas, dados estarrecedores. Então, se você pegar toda a Segunda Guerra Mundial, um conflito em que dezenas de milhões de pessoas morreram, não houve o número de assassinatos de jornalistas semelhante ao que aconteceu em 144 dias na Palestina. Quase 100 jornalistas, segundo os dados da FIGE, foram assassinados até o momento na Palestina. 4 jornalistas israelenses no dia 7 de outubro, né, e a quem a gente tem que falar sobre isso e repudiar. Mas desde então, 100 jornalistas palestinos foram assassinados pelas forças de Israel. Isso é uma coisa que, essa simples comparação, leva pra gente uma constatação muito óbvia. Não é uma guerra, não é um embate entre forças seculares. É uma ação deliberada de um Estado altamente tecnológico e militar contra um povo que resiste bravamente, mas contra um povo que não tem, né, totalmente com um desequilíbrio claro ali, que a gente não tem outra palavra para dizer que isso não se trata de uma guerra, isso se trata de um massacre. Portanto, eu acho que é importante que a gente faça atos como esse, é importante que a gente também traga a solidariedade das pessoas aqui no Brasil que denunciam isso e estão sendo vítimas, né, de ataques duríssimos, caso do Breno Altman, caso do André Fishman, né, lá no Rio de Janeiro. A gente sabe que, infelizmente, hoje a imprensa tradicional, né, que a gente são as grandes corporações que, infelizmente, hoje formam um oligopólio de comunicação muito pequeno, né, e que a gente luta por a democratização da informação, tem uma agenda própria, né, tem seus interesses próprios e tenta, sabe, de qualquer forma deslegitimar a própria ação, né, dos jornalistas que trabalham nas suas empresas a partir de imposição da sua pauta, e por isso que a gente também tem que lutar pelo direito de consciência, para que os jornalistas que estão nessas redações tenham o direito de, né, não escrever aquilo que os patrões querem, mas escrever a verdade. E a verdade é o que a gente colocou aqui, né? Então, quando você tem 100 jornalistas assassinados em 144 dias, é algo que a gente não pode trazer como naturalizar, banalizar, porque, na verdade, infelizmente, é isso que vai acontecendo, né? A gente tratar a vida com 2 pesos e 2 medidas, né? Então, você, ao naturalizar uma barbárie como essa, você deslegitima, né? Você tenta desumanizar o povo palestino. Então, eu acho que isso é algo que a gente não pode jamais cometer os mesmos erros que, infelizmente, tantos exemplos no século XX trouxeram, né, de genocídios, de extermínio em massa. Então, eu acho que nesse momento a gente não pode ficar em cima do muro. Nesse momento a gente tem que ter uma posição definida, né, que acho que se a gente luta para que o ser humano não explore o ser humano, se a gente luta pela autodeterminação dos povos, se a gente luta pela solidariedade internacional, a gente tem que fazer atos como esse e conversar com as pessoas aqui no Brasil, né, conversar para que essas pessoas elas tenham consciência de que é importante se engajar nisso, que é importante que a gente tome esse debate como algo essencial. Porque se a gente simplesmente fechar o olho e achar que naturalizar o assassinato de jornalistas, isso pode acontecer mais dia menos dia aqui no Brasil ou qualquer outra parte do mundo. Então, acho que a gente tem um papel fundamental de ter essa luta e fazer essa denúncia, e por isso a gente está muito contente em sediar um ato como esse. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Soraya Mislé, do PSTU, é uma militante aí importante da causa palestina, está na frente palestina também.
e fez fala aí. E eu queria saber qual que é a importância desse tipo de ato aqui, considerando o altíssimo número de assassinatos de jornalistas, né? O que você acha importante a população do Brasil e do mundo saber sobre não só a questão palestina, mas especificamente a importância do jornalismo e dos jornalistas, sejam os que deram a vida por essas coberturas ou não, né? Qual a importância do jornalismo na luta palestina? Tem uma importância fundamental para contar a verdade, né? E denunciar esse crime contra a humanidade. Então esse ato é muito importante porque ele é parte dessa denúncia e também da denúncia da ausência e silenciamento de vozes que têm contado a verdade no oligopólio midiático, né, subserviente ao imperialismo. Então, que não tem feito jornalismo, na verdade. Tem feito propaganda de guerra contra todo o povo palestino. Então, essa denúncia é muito importante. Que a partir daqui se saiam muitas ações para ecoar as vozes palestinas e que saiam ações que ajudem a isolar cada vez mais esse Estado racista e colonial de Israel. Acho que o jornalismo combativo, o jornalismo que está preocupado com a sua função social e a verdade que se demonstra aqui neste ato na sala pode fazer a diferença nesse sentido e isso é muito importante. Então. Entendi. Obrigado. Obrigada. Eu estou aqui com o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, e eu queria saber, primeiro, né, você que está completamente a par, né, vamos dizer assim, desse genocídio descarado que está sendo cometido. Primeiro, o que você que acha que é importante, fundamental que a população saiba do que está acontecendo, principalmente dos últimos acontecimentos, e principalmente qual a importância desse tipo de ato aqui para denunciar essa brutalidade de até assassinar jornalista em massa? Bom, essa é a maior matança de jornalistas de todos os tempos. Ela supera em quase o dobro a matança de jornalistas na Segunda Guerra Mundial, que envolveu uma demografia de quase 400 milhões de pessoas naquela época em 6 anos. Foram 69, agora são 134 jornalistas assassinados. E quando nós pegamos outros profissionais de comunicação que os assistem, nós temos 200 profissionais assassinados. Em apenas 365 quilômetros quadrados, em apenas uma demografia de 2.223.000, portanto, perto de 200 vezes menos a demografia europeia da época da Segunda Guerra Mundial e em 144 dias, não em 6 anos. Isso nunca aconteceu e isso jamais vai ser igualado. Quando nós pegamos proporcionalmente, nós estamos falando de 3, 4 mil vezes maior a matança de jornalistas em Gaza do que houve na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um dado. Outro dado fundamental é que quando você extermina jornalistas, acaba com seus equipamentos, que estavam os registros, acaba com seus prédios, suas infraestruturas, onde estão armazenadas todas as informações, você está apagando testemunhas privilegiadas, destruindo provas e destruindo indícios do genocídio. E, além do mais, a matança deliberada de jornalistas visa impedir que a humanidade conheça o genocídio e nós temos que agradecer esses jornalistas que levaram ao mundo o genocídio, o primeiro genocídio televisionado da história, que estava televisionado para demonizar os palestinos pelos grandes veículos de comunicação, ou seja, incitamento do genocídio pela comunicação hegemônica, e estes jornalistas de Gaza deram o contraponto e mostraram o genocídio nu e cru, e hoje a humanidade pode dizer que isso é genocídio, o presidente Lula pode dizer que isso é genocídio, a Corte Internacional de Justiça pode apurar o genocídio levado à corte pela África do Sul. Quem nos deu isso? Esses jornalistas. Nós estamos discutindo, portanto, a eliminação seletiva das testemunhas privilegiadas do genocídio e o apagamento do genocídio, destruindo provas e indícios. Isso é fundamental. Consigo só mais uma pergunta? Claro. Você falou, né, desse apagamento de provas. A gente viu já desde o começo desse massacre aí, órgãos oficiais, né, com documentos, registros palestinos também sendo atacados. Então, qual o papel da grande mídia justamente nesse contexto que já estavam vendo, que já estavam tentando apagar a história,
e a grande mídia se calar e só reproduzir propaganda do Estado de Israel. O que você acha importante pontuar sobre a atuação da grande mídia brasileira, principalmente, nesse conflito? Ela toma parte do genocídio. Esse é um genocídio do Ocidente coletivo inteiro, e os veículos de comunicação que estão hoje no Brasil promovendo o genocídio, incitando o genocídio, apoiando o genocídio desde o dia 7, são aqueles que apoiaram os outros genocídios. Nenhum outro genocídio deixou de ser apoiado pelos grandes veículos do Ocidente, e esse é um genocídio ocidental, é do sistema. Quando, por exemplo, um grupo de empresários que representa o PIB brasileiro assina um abaixo-assinado pedindo que o Brasil retire o seu apoio à petição da África do Sul, endereçada à Corte Internacional de Justiça, que pede a apuração do crime de genocídio, o que nós vemos? Nós vemos o PIB, que é o grande anunciante, e, consequentemente, a ligação incestuosa do grande dinheiro e dos grandes veículos de comunicação. Nós estamos falando do sistema, o sistema que explora o mundo colonialmente e que ganha o dinheiro com o genocídio, que ganha dinheiro com a pobreza, que ganha dinheiro com o extermínio, com a superexploração, com a hegemonia do dólar, com o controle das reservas de gás e petróleo. É isso que nós estamos vendo, e é este sistema que é integrado por esses grandes veículos de comunicação que vivem desses anúncios do sangue, da riqueza roubada. Portanto, é este o link. Quem não compreender isso, não compreendeu o genocídio, nem os que passaram, nem os que virão. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Alexandre Linares, jornalista, assessor de imprensa do sindicato aqui, também constrói a Corrente do Trabalho, né? Mas eu queria, enquanto jornalista, saber de você, pelo exercício da sua profissão mesmo, qual a importância da solidariedade nos jornalistas no Brasil e no mundo frente ao genocídio que está acontecendo na Palestina? Porque é importante para os jornalistas, especificamente, ficarem atentos e denunciarem o que está acontecendo. Os jornalistas hoje são alvos, são alvos determinados pelo Estado de Israel por um objetivo. É preciso esconder os fatos, é preciso negar o direito do mundo ver as imagens, de ouvir os depoimentos. O jornalismo trabalha com os fatos. Os jornalistas palestinos estão mostrando o genocídio e eles desmentem a narrativa em curso. E os jornalistas estão sendo atacados não só na Palestina, não só na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza nós já tivemos mais de 130 jornalistas assassinados por esse massacre em curso, não só contra os jornalistas, mas contra todo o povo palestino. Na Cisjordânia, jornalistas estão sendo presos por mostrar o que o exército de Israel tem feito com a população palestina. No Brasil, jornalistas estão sendo perseguidos por dar nome aos fatos, por chamar de genocídio, por denunciar o que está acontecendo lá. O caso do Breno Altman, o caso do editor do Intercept, são dois exemplos disso. Então os jornalistas estão sob ataque no mundo todo. Hoje, aqui no Sindicato Jornalista, no auditório Vladimir Herzog, um dos principais pontos de resistência à ditadura militar, nós estamos assistindo um ato com mais de 120 pessoas denunciando esse fato. E isso se liga ao Brasil. A declaração do presidente Lula colocou em pauta no mundo a necessidade de um cessar-fogo imediato para parar o massacre em Gaza. E isso é importante, porque os donos da grande mídia atacaram de modo sistemático a declaração do presidente Lula, e isso exige uma resposta da sociedade em afirmar que o Lula tem razão nisso. E isso é importante para a gente agora. É importante. Por quê? Porque o Brasil é um dos principais consumidores de produtos de segurança e produtos bélicos do Estado de Israel. O Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira, a Marinha Brasileira tem enormes contratos com as empresas de tecnologia militar israelense. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares e civis em vários estados, praticamente todos, se formam, são treinadas com táticas, com técnicas e com equipamento produzido pelas forças de Israel. E esses equipamentos da indústria militar de Israel têm um carimbo testado em vidas humanas, as vidas dos palestinos. Hoje, isso é preciso ser denunciado. E eu diria mais, como vai ser proposto no manifesto, que vai ser lido aqui ao final do nosso ato, é necessário romper as relações com Israel.
porque não é possível a gente permitir manter a normalidade institucional com um Estado assassino. É preciso abrir também o caminho para que esses contratos do governo brasileiro, do Estado brasileiro, esses contratos da Força Aérea, do Exército, da Marinha, das polícias, sejam suspensos, cassados. A gente não pode ter mais a colaboração e o financiamento do genocídio. O Estado brasileiro não pode ser cúmplice dando dinheiro para o Estado de Israel manter esse complexo industrial militar contra não só o povo palestino, mas contra os povos do mundo. Porque não é à toa que nas nossas manifestações no Brasil a polícia aponta para jornalistas. Em 2013 nós tivemos o caso do fotojornalista Alex, que o nosso sindicato denunciou, que perdeu a visão em um olho por ataque das armas que eram produzidas por Israel, as armas não letais que são feitas para alejar, para ferir gravemente as pessoas. Tudo isso precisa ser denunciado e o nosso sindicato aqui, a categoria dos jornalistas, respondeu o chamado de lotar esse sindicato para prestar solidariedade ao sindicato dos jornalistas palestinos e a todo o povo palestino. Então esse é o que eu posso dizer. Se tem uma coisa que nós temos que fazer, seguir o exemplo de várias partes do mundo, da Espanha, da Irlanda, e romper as relações com Israel e colocar o povo na rua para mostrar nossa solidariedade. Beleza, obrigado.